Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nesta noite nos convida a contemplar a imagem de São José, nosso padroeiro, e aprender de São José duas atitudes ou duas virtudes fundamentais para a nossa caminhada. A primeira delas é a fé. São José é um homem de fé, um homem que é capaz de acolher a vontade de Deus na sua vida, um homem que é capaz de acreditar em Deus mesmo quando tudo vai mal, um homem que não se deixa abalar, ainda que as suas certezas humanas se percam. E como nós também precisamos ser homens e mulheres de fé. O que vai nos sustentar na nossa caminhada é a fé. Porque quando nós nos colocamos na obra de Deus, quando nós nos colocamos no seguimento de Jesus, nós não sabemos o que vamos enfrentar. Nós não sabemos o que estará à nossa frente, não sabemos o que nos espera. Por isso nós precisamos da fé. Porque se nós tivermos a fé, não importam as circunstâncias, nós permaneceremos firmes, permaneceremos fiéis. Agora, se não tivermos a fé verdadeira, nós logo abandonamos a caminhada. Quantas vezes São José foi provado na fé? Quantas vezes São José foi provado na sua caminhada de fé? E é exatamente nessas provas, nessas lutas que ele enfrentou, que ele teve que dar provas da sua fé. E nós muitas vezes queremos ser homens e mulheres de fé, não queremos? Só que só há um jeito de crescer na fé: passando por provações. Quem não passa por provações não cresce na fé. Se nós queremos ser homens e mulheres de fé, nós precisamos enfrentar as provações, porque nas provações a nossa fé é provada, comprovada e aumentada. Diante das circunstâncias desfavoráveis, nós podemos ou lamentar ou enfrentar. Se nós lamentarmos, tudo ficará do mesmo jeito. Mas se nós enfrentarmos pela fé, se nós enfrentarmos essas situações pela fé, aí Deus vai revelar na nossa fraqueza a sua força. E aí nós cresceremos na fé. São José é um homem de fé porque soube dirigir o seu olhar para Deus, mesmo quando ele estava passando por dificuldades, mesmo quando ele estava passando por lutas, por provas.
E no dia da sua prova, e no dia do seu combate, para onde você está dirigindo o seu olhar? Para onde você está dirigindo o seu coração quando a porca torce o rabo? Para onde você está dirigindo o seu olhar? Com São José nós aprendemos que se nós tivermos fé, todas as situações, todas as provas, nós seremos capazes de vencer. É claro que vamos ter que carregar a cruz, né? A fé não tira a cruz do meu caminho, né? A fé não é um pó mágico que elimina os problemas, elimina as dificuldades, elimina as provações. Não. A fé é a graça de Deus na minha vida que me ajuda a carregar as minhas cruzes, que me ajuda a suportar os meus fardos, que me ajuda a enfrentar as batalhas, na certeza de que eu não estou sozinho. É isso que a fé faz comigo. Quantas vezes, né, já ouvi por aí, até atendi pessoas que falaram assim: ai padre, falaram para mim que eu sofro porque eu não tenho fé. Falaram para mim que eu enfrento dificuldade porque eu não tenho fé. Não pensa você que a fé tira a dificuldade, tira a aprovação, não tira. A fé me faz capaz de suportar, de carregar a cruz e de permanecer fiel a Jesus quando eu tenho todos os motivos do mundo para abandonar, quando eu tenho todos os motivos do mundo para desistir. É isso que a fé faz. A fé me faz ser firme, ainda que eu esteja levando bordoada de todos os lados. A fé me faz ser firme, ainda que me tentem tirar o chão. A fé me faz ser firme e forte, porque eu não dependo de circunstâncias, eu dependo da graça e da presença de Deus. Chega de ficar dependendo das circunstâncias. Tá bom hoje? Ai, hoje eu não estou. Ai, hoje eu não estou. Ah, hoje eu estou. Ah, hoje eu não estou. Enquanto nós ficarmos dependendo das circunstâncias, nós não cresceremos na fé. Se nós ficarmos presos às circunstâncias, nós nunca amadureceremos na fé. Aprenda isso. Um cristão não depende das circunstâncias. Um cristão depende da presença de Deus. Um cristão não depende dos favorecimentos humanos. Um cristão depende da graça de Deus, da presença de Deus. E São José compreendeu muito bem isso. Compreendeu que na sua fé, ou crendo verdadeiramente nas promessas de Deus, ele conseguiria permanecer firme e forte, ainda que as circunstâncias não fossem boas. Não ligue para as circunstâncias, porque as coisas passam. Como diz Santa Teresa d'Ávila, tudo passa, só Deus não muda. De repente, uma situação que você enfrenta, um combate que você enfrenta hoje, meu Deus, e agora? Vou me descabelar, vou gritar, vou espernear. Passa. Isso passa. Isso pode durar a vida inteira nessa terra, mas no céu isso não vai entrar. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor hoje, pela intercessão de São José, renova no meu coração, Senhor, a fé. A fé, para que eu creia, mesmo quando eu tenho motivos humanos para desistir. Para que eu permaneça fiel, mesmo quando eu tenho motivos humanos para abandonar. Que eu creia, que eu tenha fé. Segunda virtude, característica que nós precisamos hoje aprender. São José, um homem justo, justíssimo, como vai dizer a ladainha e hoje o Evangelho, não é? São José era justo. E o justo para a Sagrada Escritura é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. O justo não é apenas aquele que faz o que é certo. O justo é aquele que faz o que é certo, é claro, mas faz aquilo que é melhor. E o que é melhor? Fazer a vontade de Deus. São José, ele é o guardião da igreja, porque ele ensina a igreja a fazer a vontade de Deus. São José é o custódio da igreja e também entra na nossa vida para nos ajudar a sermos homens e mulheres que configuram a vida de acordo com a vontade de Deus,
que se dobram diante da vontade de Deus, porque é isso que São José fez. Claro que, como qualquer outro homem da época, São José tinha os seus planos, tinha suas vontades, tinha suas metas de constituir família com Maria, de ter isso, de muitos filhos, isso e aquilo. Mas São José é capaz de dobrar o seu coração diante da vontade de Deus, porque São José acredita que o que vem de Deus é sempre o melhor. São José acredita que a vontade de Deus é sempre melhor que a minha vontade. E aqui está o segredo da santidade. Se nós queremos ser santos, nós precisamos nos dobrar diante da vontade de Deus. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz vai, vai. Se Deus diz não vai, não vai. O santo é aquele que se dobra diante da vontade de Deus. E como esta dobra, esse dobrar-se custa, esse dobrar-se dói, rasga a alma, mas ele é necessário. Hoje nós vemos isso no Evangelho. São José tinha na sua humanidade o desejo de abandonar Nossa Senhora, o desejo de não aceitar aquele filho, porque ele não sabia que era obra do Espírito Santo. Ele não acreditava muito, então ele ia abandonar Nossa Senhora no silêncio. Era o seu desejo humano, até que o Senhor manda a São José um anjo e diz: José, você aceite, porque ela está grávida por obra do Espírito Santo. E o que São José faz? São José é capaz de morrer para as suas vontades, para viver a vontade de Deus. São José é capaz de morrer para si mesmo, para viver o plano de Deus, a vontade de Deus. E é isso que São José hoje nos ensina, que nós precisamos morrer para nós mesmos. Ah, mas eu queria, mas isso, mas aquilo. Viver para Deus. Esta é a maior alegria do nosso coração. Não há maior alegria nesta terra do que viver para Deus. E diz aqui o Evangelho, no versículo 24, que quando São José acorda, ele faz exatamente aquilo que o anjo do Senhor havia mandado. São José faz conforme o anjo mandou, e é disso que nós precisamos. Chega de cristãos que fazem o que querem, quando querem, do jeito que querem, na hora que querem. Nós precisamos de cristãos que fazem o que Deus quer, quando Deus quer, na hora que Deus quer. E é preciso compreender que a vontade de Deus, a voz de Deus, chega até nós pela igreja. Pela igreja. Por isso São José é o custódio da igreja. Por isso nós precisamos ouvir a voz da igreja. Quando ouvimos este Evangelho, meus irmãos, nós compreendemos que Deus, Ele fala conosco, Ele fala ao nosso coração nas pequenas coisas. Nós muitas vezes não entendemos e não ouvimos porque estamos distraídos, porque estamos confusos, porque estamos perdendo tempo com outras coisas. Hoje nós olhamos para São José e elevamos ao coração deste Pai tão amoroso esta oração: São José, me ensine a perceber a vontade de Deus nas pequenas coisas. O Pai das Misericórdias mandou um anjo até São José para falar com ele, mas talvez hoje Deus está querendo falar comigo e com você através de outras coisas, através da palavra, através dos fatos, através de uma pessoa, através de situações. Por isso o meu coração precisa estar atento, porque muitas vezes a graça de Deus passa pela minha vida e eu não percebo. Muitas vezes a vontade de Deus passa pela minha vida e eu não percebo, porque eu sou distraído com as minhas coisas, com as minhas vontades, com o meu querer, preso em mim mesmo. Mas como São José, hoje nós precisamos acordar do nosso sono e fazer tudo conforme Deus nos manda. É dessa igreja que nós precisamos. Uma igreja que não vive mais para si, mas uma igreja que vive para Deus. Uma igreja que não vive mais para fazer a sua vontade,
mas para fazer a vontade de Deus, que passa pela voz da igreja. Assim como São José, meu irmão, hoje nós somos convidados a compreender isso, que o melhor de Deus está por vir. É nisso que São José acreditava piamente. Os meus planos são lindos, os meus sonhos são lindos, a minha vontade é linda, mas o que Deus tem para mim é muito maior e muito melhor. Tenha a coragem de morrer para você, para viver o sonho de Deus. Tenha a coragem de morrer para você, para viver a vontade de Deus. Neste dia em que celebramos São José, esta é a minha oração como pastor desta igreja, que nós tenhamos a coragem de sair desta missa hoje com este único desejo: fazer a vontade de Deus. Não quero apenas ser uma esposa, mas eu quero ser a esposa que Deus sonhou para o meu marido. Não quero apenas ser o esposo, mas quero ser o esposo que Deus sonhou para a minha esposa. Não quero apenas fazer a minha função no meu trabalho, mas lá eu quero fazer como Deus quer que eu faça. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Porque é isso que São José fez e é isso que São José faz. Quando ele se levanta, ele morre para si mesmo e aceita a vontade de Deus, e aceita os planos de Deus. Quando São José se levanta, ele morre para si mesmo e a partir de então vive de acordo com os mandamentos e os princípios do alto, os princípios de Deus. Queira isso para a sua vida, queira isso para a sua casa. Eu me lembro que santo que escrevia esta frase, em todo caso a frase mais importante, que escrevia na porta do quarto dele: aqui se faz a vontade de Deus. Que compromisso lindo que nós podemos assumir. Um compromisso pessoal, mas também um compromisso como comunidade, como família. Aqui se faz a vontade de Deus, que passa pela voz da igreja, que nós precisamos ouvir. Por isso é preciso que você tenha no seu coração um amor profundo por São José, porque ele deve ser o nosso pai na nossa vida espiritual. Ele cuidou de Jesus, ele preservou a gravidez de Nossa Senhora, ele cuidou da gravidez de Nossa Senhora, e é São José também que nos protege para que nós não caiamos da vida da graça. Assim como São José preservou Jesus, cuidou de Jesus, São José também cuida de nós para que a gente não se perca, para que a gente não se confunda. Este evangelho que ouvimos hoje é o grande fiat de São José. Nós falamos do sim de Nossa Senhora quando ela diz: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a sua palavra. Mas nesse evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós encontramos exatamente o sim de São José. Porque quando ele se levanta e faz o que Deus mandou, ele então está dizendo: sim, faça-se em mim a sua palavra. Por isso nós precisamos de Nossa Senhora e de São José, porque são as duas referências, os dois modelos seguros que nos ensinam a fazer a vontade de Deus, que nos ensinam a viver para Deus, para agradar a Deus. Que nesta noite você e eu possamos pedir ao Senhor esta graça, pela intercessão de São José. Dá-me a graça, Senhor, de crer que o melhor está por vir. Se São José parasse no primeiro problema, ele não veria a obra se completar. Se nós pararmos nas primeiras dificuldades, nós não veremos a obra se completar. Eu sei que muitos de nós sofremos com essa tentação do parar, do desistir, do abandonar. Mas aprenda uma coisa: se nós abandonarmos, se nós desistirmos, não veremos a obra se completar. Quando São José se levanta e faz o que Deus tinha dito para ele, ele não sabia direito o que ele tinha que enfrentar. Ele não sabia direito o que ele tinha que viver.
mas ele acreditava que o que vem de Deus é sempre o melhor. Repita comigo assim: o que vem de Deus é sempre o melhor. É disso que nós precisamos estar convencidos. De repente, nós somos surpreendidos na nossa vida, e aí precisamos nos levantar, fazer o que Deus nos diz, convencidos de que o que vem de Deus é sempre o melhor. Coloca a mão sobre o seu coração e nós vamos encerrar essa partilha cantando essa canção, fazendo dela a nossa oração. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos perdidos, mas no céu existe um Deus de amor que sonhou comigo, que sonhou com você, que desde toda a eternidade nos separou, nos elegeu, nos escolheu. E uma coisa que eu sinto muito forte no meu coração de dizer agora: eu não vou abortar a vontade de Deus. Eu não vou abortar o plano de Deus na minha vida. Se Deus quer, eu também quero até o fim. Deus nos dê a graça de sermos como São José, justos e homens e mulheres de fé. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir em minha vida. Basta só eu acreditar. Cante dessa forma essa canção. O melhor de Deus ainda está por vir em minha vida. Depois desta pregação, eu só posso acreditar e cantar na primeira pessoa assim, pelo menos agora. Você acredita que o melhor de Deus está por vir na sua vida, sim ou não? Sim. Acredita sim ou não? Sim. Pergunta para o seu irmão ao lado: você acredita, meu irmão? Então cante assim a primeira pessoa: o melhor de Deus. Você vai. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir em minha vida. Basta só eu acreditar. Mais uma vez. O melhor de Deus ainda está por vir.
E é esta bondade que nós queremos cada vez mais experimentar na nossa vida. Somos fruto da bondade de Deus. E se estamos aqui, é para dar graças a esta bondade que não desiste